Boa noite, graça e paz, que é o pastor Márcio Cuida, da Comunidade Evangélica Yahvé. Faltam 2 minutinhos para nós estarmos iniciando aqui a nossa live. É o espaço que você tem para convidar outros irmãos, outros casais, né? Casais, noivos, para estar participando com a gente. Então eu convido você para estarmos aqui trilhando essa caminhada aqui mais uma vez, em que nós estamos como casais falando para outros casais, ok? Então, Amém. Cumprimento os irmãos. Nós vamos, hoje nosso tema vai ser um tema assim, um tanto que quase ninguém, é difícil de ser falado, mas tem que ser falado porque é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela tem que ser falada. Então, o tema de hoje é até que a morte nos separe ou até que não aguentemos mais olhar um para a cara do outro. Então, talvez você fale bem assim, mas isso aí... Não, mas para você entender isso aqui, nós temos que falar sobre o divórcio. Isso, então, eu convido você para estar junto conosco, para ouvir o que Deus tem para a nossa vida nesse tempo. Amém. Tá? Sou a pastora Antônia Cruz. A comunidade Yahvé, aqui numa Garça, Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos estar orando enquanto você convida pessoas para estar participando. Quero ouvir sua opinião, quero ouvir você comentar alguma coisa. E se você de repente passou por essa situação, ou está passando ou conhece alguém, é o momento de você estarmos juntos aqui conversando a respeito, para que nós possamos aí ver o que a palavra do Senhor fala sobre isso, tá ok? Então até que a morte nos separe ou até que não aguentemos mais olhar um para a cara do outro. Aí, para você entender, para nós entendermos sobre isso, nós temos que falar sobre o divórcio. Meu Deus, ai. Às vezes a pessoa fala bem assim, é um assunto polêmico, mas se é a palavra de Deus, não tem que ser polêmico, a gente só tem que aceitar. Amém. Vamos estar orando aqui em seguida, enquanto você convida a pessoa do outro lado aí, para estarmos nessa quinta-feira, às 22 horas, falando sobre esse tema, até que a morte nos separe. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça nessa noite por mais essa oportunidade rica, Senhor, que podemos estar aqui falando a casais, ó Deus. Obrigado, Pai. Toma nas suas mãos os casais que estão ao alcance dessa live, toma as nossas vidas também, ó Deus, que essa live possa ser um instrumento para abençoar a vida, Senhor. Amém. Tira as dúvidas, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Amém. E onde ela chegar, de dia, noite, tarde, não importa, onde ela chegar, que vidas sejam abençoadas. Amém. Em nome de Deus, teu filho amado. Amém. Vamos estar iniciando então? Eu fiquei, essa frase me chamou a atenção, até que a morte nos separe. Por que essa frase me chamou a atenção? Porque quando as pessoas vão casar, quando nós nos casamos, né, diante do padre, diante do pastor, diante de um líder religioso, a gente escuta sempre essa frase. E eu falei bem assim, essa frase ela não está na Bíblia, tá assim, né? Não está na Bíblia. Então eu quis entender como que surgiu essa frase. Então eu vi que o filósofo Schopenhauer, ele disse que casamento é uma dádiva de Deus, que se obtém na juventude e se paga na velhice. Casamento é uma dádiva de Deus que se obtém na juventude e se paga na velhice. A gente sabe que quando ele falou essa frase aqui, há muito tempos atrás, o casamento não era como a gente vê hoje, né? Casa separa, casa separa. Não tinha essa conotação do hoje. De hoje, igual hoje. Então, quando ele disse que o casamento, essa frase, ele não estava, era difícil a separação. Era difícil um casal se separar. Então, até que a morte nos separe, é uma expressão que se tornou conhecida, né, por muitas gerações. Até que a morte nos separe. Né, os casamenteiros, os casamentos sempre falam isso, até que a morte nos separe. Porque isso aí fechava um procedimento dos sacerdotes da cerimônia religiosa católica. Então, para alguns, o casamento é uma instituição falida hoje. Para alguns, o casamento é uma instituição falida. E para se perceber isso, a gente não é necessário consultar um guru, não, irmãos. A gente vê, né? Nem psiquiatra. A gente vê. A gente vê como as pessoas hoje elas lidam com o casamento.
Eu costumo dizer o seguinte, dá um Google, você vai ver o número de divórcios que se tem nos dias de hoje, aí você vai entender o que nós queremos dizer. Porque estão banalizando o casamento com isso, estão colocando de lado a família e estamos numa era pós-moderna, mas Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Ele tem um projeto para a família e Deus preza a família. A gente vê que, assim, antes da pessoa assumir um compromisso de casamento, alguns já conviveram junto, né? já viveram junto. Muitos vivem numa situação, às vezes, de restrição, não precisando aguardar o casamento, já casam, já se juntam antes de cumprir o casamento. Então a gente vê hoje que o casamento, as pessoas hoje tratam o casamento como uma instituição falida, até que a morte nos separe. Para nós entendermos isso, nós vamos conversar sobre esse assunto. Embora seja um assunto um tanto polêmico, porque falar de divórcio é um assunto polêmico, mas por outro lado tem se tornado uma prática rotineira no meio evangélico. Principalmente no nosso meio. A gente não vai falar do outro meio, a gente vai falar do nosso meio. Principalmente no meio evangélico. Então a gente vê que, para a gente entender essa frase, até que a morte nos separe, nós temos que falar sobre o divórcio. Então aquela ideia de casamento, as pessoas tinham aquela ideia de casamento que até que a morte nos separe, a ideia de cumprimento de votos, isso se tornou caretice. Isso. Né? Essa banalização, ela trouxe esse aspecto de muitas pessoas se juntam antes do casamento até para experimentar. E muitos têm acordo, né? Se não der certo, não leva avante. Então, o casamento realmente está sendo colocado em segundo plano. Tem um casal ali, Simone e André. Amém. Boa noite, graça e paz, meu nome. Então, o casamento não tem sido levado a sério. E isso mexe muito com a nossa sociedade, porque nós vemos aí o resultado em meio à sociedade, porque essa brincadeira, né? De casa separa. Não deu certo, separa. Não deu certo, vou embora. Vou voltar para casa de mamãe. Boa noite, graça e paz, irmã Rosângela. Vou voltar para casa de mamãe. Então, as pessoas não levam a sério. Então, nós temos visto aí no último censo aí um número significativo de divórcios. Houve um acréscimo nos casamentos, mas em contrarresposta houve também um número significativo de divórcio. Então nós temos essa noite para despertar você que nos ouve, meu irmão, para que você possa conservar o seu casamento, porque isso mexe muito com o censo, com o percentual, né? Nós sabemos que a igreja ela foi chamada para ser um agente regulador da conduta moral. A igreja. E quando a igreja deixa de combater aquilo que tem se alastrado como um câncer no nosso meio, o resultado é drástico. Quando a igreja deixa de combater, quando a igreja diz, eu não vou falar não, sabe por causa de quê? Porque ele sustenta a igreja. Não vou falar não, porque ele não, irmãos. Então a igreja ela foi chamada. O interessante é que se a pessoa não é cristã, você até consegue entender que não tem orientação. Mas a pessoa cristã, conhecendo a palavra, tem que ter temor de Deus. Irmão. Então, infelizmente, essa frase tem se tornado utopia, tem se tornado algo irreal. Então, nos círculos evangélicos, no meio da igreja, no nosso meio. Então, o tema, até que a morte nos separe, ou até que não aguentemos mais olhar um para a cara do outro, é o que nós vamos falar nessa live de hoje. E vamos começar com o divórcio. Esse assunto chato, que é o divórcio. Independente do divórcio ser algo polêmico ou não, independente dele ser algo espinhoso, independente dele ser algo controverso no nosso meio,
É mais um assunto, é mais um dos assuntos que existe uma linearidade de opiniões, ou seja, cada um vai agindo de acordo com aquilo que lhe convém. Cada um vai agindo de acordo com aquilo que convém. Não, eu acho que é assim, então eu vou agir assim. Mas nós vamos ver na Bíblia. E os grandes problemas que nós temos nas igrejas hoje, né, é com relação ao casamento. São muitos O problemas. número de divórcios tem se tornado cada vez mais crescente. E as pessoas não querem nem conversar sobre o assunto, porque incomoda. Mas a Bíblia em si, se a pessoa não conhecer o Evangelho, você até entende, porque ele veio do jeito que ele está. Não, mas a gente está falando do nosso meio, agora né? Estou falando da nosso igreja, meio. justamente. Dentro da igreja tem que ter esse despertamento, porque a Bíblia nos fala que a família é a célula máter da sociedade. Então Deus tem um cuidado muito grande com a família. Se a pessoa não conhece a verdade, você até consegue... É um assunto que as pessoas, que a gente não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir, né? Não é agradável. Não é agradável. Não é agradável. Mas tem coisas que nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir. Então tem uma frase que ouvimos quando nós nos casamos: até que a morte nos separe. Então, a frase é assim, eu anotei aqui, ó. Eu aceito você como meu legítimo esposo e prometo amar-te, respeitá-lo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Aí na atual conjuntura tem um parênteses agora, né? Ou até que nos... não aguentemos mais olhar um para cada outro. Então essa frase, esse voto tem se tornado uma utopia. Então alguns até dizem assim, ó, nós somos livres para separar quantas vezes eu quero, quantas vezes eu quiser. Outros dizem assim, o divórcio ele pode ser dado em caso de adultério. O casamento, outros dizem assim, casamento é para sempre. Cada um tem seu posicionamento. Agora, mas o que diz a Bíblia? Interessante, é importante entender que o casamento sempre... Não existe casamento que não tenha dificuldade, que não passe por problemas, né? Até porque são duas pessoas diferentes que se unem. Então, cada um vai trazendo no seu bojo o problema da sua família, né? Porque são famílias diferentes, onde um de cada lado se une ali, cada um traz partículas de situações que ele conviveu em família e agora vão se juntar novamente. Vão se casar e viver uma vida a partir dali, formando família. Então, problemas existem. Inclusive, o casamento é isso, é o côncavo e o convexo, são duas pessoas diferentes que se unem para formar uma unicidade. Então, os casais têm que aprender a conviver, têm que aprender as dificuldades que surgem, as pessoas têm que ir driblando. Como? Tem que aprender a conviver para que não haja o tal do divórcio. Então, o que a Bíblia diz a respeito sobre o divórcio? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A gente sempre fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Não tem contestação. Então, o divórcio, ele é permitido por Deus, ainda que não seja propósito de Deus. O divórcio é permitido por Deus, ainda que não seja propósito de Deus. No início da criação, Deus ele instituiu o casamento, formou a mulher, né, da costela do homem, e apresenta a mulher ao homem. Quando o homem vê a mulher, fala assim, uau! Vibrou. Assim como você vibrou quando encontrou o seu par. Por isso que eu falo assim, as mulheres, elas são maravilhosas. Sabe por causa de quê? Porque foi criada por Deus, feita pelas mãos de Deus, foi feita por Deus. Ela tem a essência de Deus. Então agora, ela é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. E você pode separar o osso da carne? Não pode. Não tem como. Tem muito corpo faltando um pedaço pela rua, não tem? Muitos corpos aí faltando um pedaço. Porque as pessoas não conseguem conviver com os problemas. E o primeiro pensamento é o quê? Vamos nos separar. Não dá mais. E tem uma palavra que os casais usam com tanta facilidade, que é a tal da incompatibilidade.
aprende essa palavra e não consegue com isso resolver os problemas. Vou empurrando para debaixo do tapete, aí quando vira aquela bola de neve, aí vamos nos separar. Então a Bíblia ela fala, deixará, né, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, serão ambos uma só carne. Isso é a unicidade. Uma só carne. Então, casamento, segundo a palavra de Deus, é a união de um homem e uma mulher, que passam a ser diante de Deus uma só carne. Embora a gente não aceite, embora muitos não aceitem, mas essa é a verdade. Formou família. Formou uma família. Antes da gente entender sobre o divórcio, precisamos entender sobre o casamento. O que é casamento? Paulo ele usa o modelo de união divina, né? Ele expressa Cristo e a igreja. Ele compara o casamento como Cristo e a igreja. Verdade. Em Efésios 5, 22, 23 fala sobre isso. Então, ele compara Cristo e a igreja como marido e mulher, como noiva e noivo. Então, nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Dos seus ossos. É a comparação que Paulo faz. Paulo afirma. Só que, infelizmente, as pessoas... a mídia, como um todo, contribui muito para isso. Então, as pessoas, por causa das novelas e dos filmes, das coisas que as pessoas veem pela mídia, eles querem comparar os seus casamentos. Só que nós sempre dizemos aqui na igreja, uma coisa é o casal da novela, outra coisa é a vida real. A novela separa, casa separa. Um dia, né, os fariseus interrogando Jesus, eles perguntaram assim, Mateus 19 fala sobre isso, eles perguntaram assim, é lícito o homem repudiar sua mulher? Repudiar quer dizer deixar, afastar, divorciar. É lícito? Mandar embora. Mandar embora. Aí Jesus vai e fala assim, Jesus responde assim, tem lido o que fez no princípio macho e fêmea, e os fez e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Deus remete o capcioso, aquela astúcia do fariseu, que aquele engano, né, daquele fariseu, ao início de tudo, lá no início. Porque aquela pergunta foi maliciosa. Foi maliciosa. Havia uma intenção. Boa noite, graça e paz, irmã Nilza. Então aquela pergunta tinha ali realmente uma pegadinha. Um engano. Eles queriam ver a resposta de Jesus. Então, ou seja, o que Deus ajuntou, o homem não tem poder. Você pode fazer, irmão. Nós vamos chegar lá. Então, o homem, Deus ele instituiu o casamento e o homem inventou o divórcio. Isso. O homem inventou o divórcio. Boa noite, graça e paz, Maria Auxiliadora. O homem inventou o divórcio. Então, Moisés, a gente pergunta assim, mas então por que existe divórcio? Porque dureza do coração. A dureza do coração. Moisés mandou dar carta de divórcio ou repudiar por causa da dureza do coração do homem. Aí a gente vê que os fariseus, eles começaram a catucar Jesus para ver qual seria a resposta de Jesus. Aí Jesus ele fala, Moisés, por causa da dureza do coração, ele permitiu a carta de divórcio, ele permitiu repudiar a mulher. Eu vos digo, Jesus fala, eu vos digo, porém qualquer que repudiar, divorciar, separar de sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com uma repudiada, também comete adultério. Interessante que... Jesus é tão bom, irmãos. Que palavra. A gente só fica enganado se a gente quiser. Nós ensinamos aqui, nós comentamos com os irmãos aqui na igreja, que até porque é bíblico, né? Que a luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, os problemas existem, só que a competição... Ela não é homem e mulher, é ele e ela. São, sim, demônios que atuam para separar os casais. Só que as pessoas, por não aprenderem ou não usarem o que a Bíblia diz, não conseguem se manter unidos. Aí entram nas confusões e, normalmente, a atitude seguinte é a separação.
mas por causa da dureza do coração. Por quê? Porque a pessoa não quer se quebrantar, não quer buscar entendimento no Senhor, não quer buscar um auxílio de um conselheiro, de um mentor, de uma mentora, alguém que possa auxiliá-lo, um psicólogo que seja. Aí prefere o divórcio. É mais fácil divorciar. Muitos usam o texto, alguns textos bíblicos, né, para se justificar. A gente vê que a epidemia de divórcio tem sido alastrante. O último censo aí... Mas a gente vê que quando Jesus chega diante dos fariseus e fala para ele que Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do seu coração. Então a gente vê que quando a gente começa a interpretar e analisar o texto, a gente começa a entender o contexto. Mas às vezes as pessoas, ela pega o texto e traz para si, sem analisar o contexto, sem usar uma hermenêutica. Então ela faz o quê? Ela acha que aquilo, pronto. Pronto. Marcos, no livro de Marcos, aproxima também os fariseus e pergunta se é lícito o homem repudiar sua mulher? É lícito o homem divorciar? É lícito o homem abandonar sua mulher? Eles perguntam, né? Aí Jesus responde assim: o que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração. Mas essa não é a vontade de Deus. É porque é mais fácil divorciar, se separar, do que tentar conservar a união, tentar ali acertar, se ajustar. Porque há sempre aquele raciocínio de quem está errado é o outro. E então, para me livrar do outro, me separo. Para me livrar do outro, eu me separo. Só que as pessoas não entendem que em coisas que não são resolvidas, vai carregar a pessoa. Vai carregar. Se não resolveu com o primeiro, já vai errar, aí já vai carregar com o segundo e vai se embora. E tem aqueles que casam 3, 4 vezes. Mas, irmão, aquele que não conhece Deus, a gente não tem. Não. Aquele que não conhece Deus, ele ele não conhece Deus. Mas até aquele que não conhece Deus, ele sabe que isso não é certo. Imagine aquele que está dentro da casa de Deus. Então, no livro de Lucas 16:15, fala assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que se casa com uma repudiada, adultera também. Adultera também. Então a gente vê, irmãos, que as palavras de Jesus, elas foram palavras duras, mas irreversíveis. Até porque a palavra do Senhor, ela vem para que haja mesmo... Para moldar. Ele quer moldar. É para tratamento. Por isso que ele disse que ele veio para os enfermos. Não vem para... Se a pessoa se julgasse, não preciso, se julgou o santo. Aí os discípulos falaram assim para Jesus: Jesus, então é melhor a gente não casar. Já que a lei é assim, então é melhor. Assim. Então é melhor a gente não casar. Isso está em Mateus 19:10. Mas mesmo no tempo de Jesus existiam pessoas que relutavam e não queriam ver a verdade. Tanto que a Bíblia diz quando... Nossa, mas a Bíblia ela fala de tudo que a gente quer saber. Todos os assuntos para a vida humana. Então, um detalhe é que quando Jesus ele começa a crescer o número de discípulos, em certa feita ele começa a conversar de uma maneira mais severa. Ele começa a apontar, tocar em assuntos que não agradou a população, os discípulos da época. E ali alguém disse: Senhor, dura ouvir essas coisas. E ali foi saindo um, saindo outro, daqui a pouco foram todos embora. Por quê? Porque a palavra não estava agradando. Então, realmente, assuntos que não agradam, que vai de encontro, confronta com a gente vai embora, a gente não quer ouvir. A pessoa não quer ouvir. E muitas das vezes perde as bênçãos de Deus por não querer ouvir a verdade. E a Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que você tenha uma vida salutar, um casamento debaixo da graça do Senhor, tem que saber da verdade. Paulo disse, aos Romanos 7, do 1 ao 3, não sabeis vós, porque falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver, de sorte que vive o marido será adúltera, e se for de outra. Então, se o marido viver e casar com outra,
Interessante que as pessoas costumam dizer o seguinte: mas Jesus veio e acabou a ali. graça, é a graça. Somos na graça. A graça. Ele não acabou com a lei, ele disse que ele veio cumprir a lei. E aí ele pega os mandamentos, ele transforma em 2 mandamentos, que abrange todos os demais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que no casamento a pessoa não aplica isso. Na verdade, nós só aplicamos para aquilo que nos convém. Aquilo que nos convém nós vamos aplicar. Mas aquilo que não nos convém, a gente passa por cima. E com isso, os divórcios têm se alastrado, têm invadido a igreja de uma tal maneira. E o interessante é que Jesus escolheu e nos chamou para nós irmos contra isso dentro da casa dele. Eu falei certa feita aqui na igreja, os irmãos aqui sabem desse relato, de um jovem casal, e esse casal, eles casaram e a menina ficou enferma. E ela enferma, foi agravando o caso dela, e até o momento que ela teve que ser tratada em casa. Ele teve que chamar enfermeiros para cuidar da sua esposa em casa. E foi passando o tempo, meses, virou o ano ali, aquela mulher vegetando em cima da cama. E a própria família da noiva, da esposa do rapaz, aconselhou ele: sabemos que ela já está praticamente morta, vai passar dessa para outra, nós autorizamos você a arrumar a sua vida com outra pessoa. Ele ficou muito indignado, porque ele cria que Deus podia mudar a história da sua esposa. Ele ficou indignado porque as pessoas, por ela estar enferma, autorizaram ele a conseguir uma outra esposa, mas ele é o tipo de pessoa que levava a sério esse problema do casamento. Ele não aceitou, proibiu até os parentes dela de ir à casa dele, porque ele não queria ouvir mais aquilo. Pessoas aconselhavam ele também. Certa feita ele chega do trabalho e ouve alguém tomando banho no chuveiro da sua esposa, e do casal, né? E ele entra indignado, achando que era a sua própria esposa tomando banho. E ele ali teve aquela alegria ao ver sua esposa, e sem entender o que estava acontecendo, ela disse que naquela madrugada ela estava no seu leito e 3 seres de branco se aproximou do leito. Ela disse que começaram a passar como se fosse algo da cabeça até a planta dos pés dela, como se estivesse passando alguma coisa nela, passando algum bálsamo. Ela disse que uma voz mandou que ela se levantasse. Ela se levantou e a primeira coisa que veio à sua mente era o seu esposo. E ela foi se banhar para esperar o seu esposo chegar. Então ele viu que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar que Deus tinha poder para mudar as histórias. Então hoje as pessoas não querem crer no poder de Deus, preferem o poder da caneta, que é o vou me separar. Então quando alguém apresenta um problema ou dificuldade, que muitas das vezes já no namoro ou no noivado apresentava esse mesmo problema, só não dá para. Quando casar muda. Quando casar ele vai ter jeito, ela vai ter jeito. Só que casa e a tendência é os problemas se agravarem. Até porque o namoro e o noivado é para tratar de assuntos, programar para um casamento, uma vida a 2. Só que as pessoas querem antecipar o ato do casamento, buscar isso e tal, esquecem de tratar de assuntos, programar a vida de filhos e tal, estudar, trabalhar. Aí quando casa, os problemas vêm de uma maneira galopante e a pessoa acha que o resultado, para resolver, a melhor coisa que tem é se divorciar. Então por isso que cresce o número de divórcio. Aí não se entende, as dívidas vêm, problemas vêm, culpado é você ou é você. Então, tem jeito. 1 Coríntios 7, 1 e 2, fala assim: ora, quanto aos casais que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. 10 e 11. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte de seu marido. Se porém se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido, e o marido não deixe a mulher. Então o conselho de Paulo era esse. Ou digo eu não, digo o Senhor, não eu, né? Ou que não se case, mas para que não se abrase, quer dizer, para que não se desejo. Ele manda que se case, ele orienta que se case. E se a mulher cristã tem um esposo não cristão, ele fala, não deixe. E se ele tiver uma esposa não cristã, não a deixe. Porque um abençoa a vida do outro, santifica a vida do outro.
Só que as pessoas normalmente, enquanto não vê os problemas, até admite, não, mas eu estou abençoando ele, abençoando ela. Quando os problemas crescem, não, que não quer se converter, e o resultado... Um dia alguém me perguntou assim, me falou, né, sobre, conversando, né, pedindo uma orientação. Eu falei assim, você quer ouvir a verdade? Você quer ouvir a verdade? Se você quiser ouvir a verdade dói, né? eu vou te aconselhar. Eu falei com a pessoa. Ela não me respondeu nem que sim, nem que não. Porque a pessoa, no fundo, sabe da verdade. Ela sabe da verdade. E quer apenas dividir a culpa com alguém. Culpa com alguém. Então, até que a morte nos separe ou até que não aguentemos mais olhar um para a cara do outro? Será que essa frase, esse voto, será que isso... Os problemas quebram o voto? Será? Se entendesse, como a Bíblia diz, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas para isso, como é difícil, humanamente falando, é difícil resolver esse tipo de coisa sem buscar o Senhor ou sem pedir ajuda de alguém que possa orientar. Porque são demônios que jogam um casal um contra o outro. Que vai sempre estar lutando para quê? Para que aquilo que Deus falou não venha se cumprir. Justamente, o papel do diabo é esse, é dificultar os relacionamentos. Formou família, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema. Nós nos amamos, o amor suporta, o amor cobre tudo, o amor, mas tem que ter orientação, tem que conhecer a palavra e buscar a ajuda de alguém. Por quê? Não é porque ele se ama que não vai ter problema. Não é porque nós nos amamos. Amém. Que o casal se ame. Mas os problemas virão. Amando ou não, o problema vem. Quando Deus permite o divórcio? E aí? Como a Bíblia diz, como disse aí. O divórcio é algo bíblico e é permitido por Deus. Só no caso do adultério. É permitido por Deus. Você pode. A pessoa ela pode se divorciar. Mas se a mulher estiver viva, se o marido estiver vivo. E o perigo o casal não se entender e lutar ou até ajudar, porque a pessoa arruma alguém para motivar. Já que é adultério, e as pessoas podem provocar uma situação. Deus permite sim o divórcio. Deus permite. A vontade permissiva por causa do não é a vontade dele, mas é por causa da dureza do coração do homem. Mas se houver divórcio, não se case. Até porque as pessoas, como dissemos, vai levar problema por outro casamento. Às vezes a gente quer fazer o quê? A gente quer assim, remendar a situação? Tirar aquilo que Deus falou. Mas não tem como. A terra não consegue reger o céu. Quem rege o céu a terra é o céu. Quem rege a terra é o céu. Não é a terra que vai reger o céu. Então aquilo que Deus falou, tá falado, ponto final. Pode ser o teólogo que for, pode ser o semideus, pode ser quem for, pode ser o homem mais curtido das redes sociais. Se Deus falou, tá falado, queridos. Se Deus falou, tá falado. É o céu que rege a terra. Então Deus fez a união de duas pessoas como carne e osso. Não pode separar a carne do osso. Você, quando se unir a alguém em casamento, se você é noiva, se você está namorando... A única maneira de sair, né, é a morte. É a morte. A única maneira que você pode casar de novo é quando um dos dois morre. Então é aí que eu digo, será que é até que a morte nos separe ou até que não aguentemos mais olhar um para a cara do outro? Então, na realidade é isso. É até que não se suportem mais. Né? Quando não se suporta mais, o raciocínio é esse, é o divórcio. Mas Deus diz que é dureza. Se houve só um desentendimento e a pessoa se desentendeu, mas não arrumou ninguém. Eu conheço mulheres que houve atrito no caso. A pessoa não é obrigada a conviver, né, com quem ela não está suportando mais, mas ela não pode casar. Ela tem que ficar sozinha. Eu conheço mulheres que aconteceu problemas no casamento, elas não conseguiram resolver, mas elas falaram assim, não quero casar com mais ninguém.
não vou casar. Às vezes a gente não entende, mas por que ela não quer casar? A nossa humanidade, a nossa carne, a gente pergunta, por que porque ela entende qual é o propósito do casamento. Se ela não reconciliar, se ela não fazer de tudo, buscar para que haja uma reconciliação no casamento dela, ela sabe que aquela que quer agradar a Deus. Não é aquele que não quer agradar a Deus. Aquela que quer... Mas hoje tem uma brincadeira. Hoje está uma brincadeira dentro da igreja. Casa separa. Ah, não gostei dessa aqui, não vou mudar para aquela ali. Ah, eu não gostei. Ah, estou de olho naquela irmãzinha ali. Irmão, uma brincadeira. Mas isso aí, Deus vê. Deus vê. O Senhor nos fala na palavra dele o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse ato de negar a si mesmo tem sido difícil, porque a pessoa sempre vai culpar o outro. Alguém. Vai ser. Vai culpar alguém, porque a pessoa nunca se sente culpada. As pessoas não têm paciência para se suportarem um ao outro. E falar assim, eu tô errando, vamos buscar um meio de consertar um problema que surgiu, ou que está no nosso casamento já há um tempo, na nossa união. Busca ajuda. Mas as pessoas não buscam ajuda, preferem viver de máscara e não querem conselho. Se não for um conselho que lhe agrade, não aconselho. Então a Bíblia ela pode ser até dura, pode até parecer dura, mas nós também sabemos, né, como eu já falei, né, que tem pessoas que elas procuram, alguns, né, se justificam diante de Deus com versículos, acham versículos isolados, né, para que eles possam ser interpretados com a permissão deles para um novo relacionamento. Ah, não, mas Jesus falou assim eu posso... Não. E interessante também que as pessoas vão para as redes sociais e vai ter muitas pessoas falando aquilo que agrada. Você tem que ir Vão ter muitas pessoas falando aquilo que agrada e que apoia o erro. Mas a Bíblia não vai apoiar erro. E o Senhor vai sempre, na sua palavra, sempre nos orientar. Porque só quer o nosso bem. É como eu falei no início. Ele quer o nosso bem. É como eu falei no início. A igreja, ela, dentre vários papéis exercidos na sociedade, um deles é inibir a prática do pecado. Mas como que a igreja vai inibir a prática do pecado se ela está permitindo o pecado se alojar dentro dela? Porque as pessoas têm em mente que é bom não falar. Não vou falar. Irmãos, é o que eu sempre digo. Tá aí a diaconisa Rosângela, que é testemunha disso. Ela está fora do Brasil, mas é testemunha disso. Eu não vou jogar minha salvação fora por causa de ninguém. Se não deixar de falar a verdade, porque, se eu falar a verdade, aquele irmãozinho vai ficar com raiva de mim e vai embora. Não, irmão. Eu não vou nadar para morrer na praia. Eu estou esperando o meu noivo. E eu não posso manchar as minhas vestes. Eu estou esperando o meu noivo. E a minha lamparina tem que estar acesa em todas as áreas da minha vida. A gente tem que negar a si mesmo. Jesus mesmo falou que a gente não consegue seguir ele se nós não negarmos a nós mesmos. E de repente tem alguém assistindo na live hoje e diz assim, mas quem é esse casal? Por que está dizendo isso? Eu gosto de frisar, nós temos 40 anos de casados. Problemas enfrentamos muitos também, mas um dia nós demos ouvido a alguém que nos aconselhou. Só que as pessoas não querem receber conselho. Eu dei ouvido, nós demos ouvidos. Tínhamos problema no início do nosso casamento, ficamos ali cerca de uns 9 para 10 anos ali com problemas, mas um dia nós ouvimos o Senhor falar conosco através de alguém que chegou, nos deu uma orientação, foi orar conosco e ali começamos a praticar algumas coisas que não querem praticar hoje. Relacionamento, conversa, e faça alguma coisa diferente no seu casamento. Mas não pode você chegar a esse ponto aqui, essas vias de fato, que é o divórcio. Porque o casamento, ele tem como... Se o meu, Deus abençoe, nós estamos aqui há 40 anos juntos, por que você não pode? Se de repente tem 2, 3 anos só de casado, 7 anos, e vê dificuldade no seu entendimento com a pessoa,
você vê a dificuldade em se entender com seu cônjuge, mas saiba disso, há pessoas, hoje há especialistas em várias áreas. Eu já vi casais que a esposa não podia ter filhos e foram ali buscar, em oração, e buscou especialista e Deus deu filhos. Casais onde um respeita o outro por uma enfermidade qualquer, uma morbidade qualquer, mas há pessoas que podem te aconselhar. Boa noite, Franklin, um forte abraço. Mas você tem que entender que você tem que fazer de tudo para conservar essa pessoa que Deus deu para a sua vida. Quando a igreja deixa de ser inibidor ou agente regulador, né, da conduta moral da sociedade, o pecado se alastra, o divórcio se alastra, tudo que for de ruim se alastra. Quando a igreja deixa de ser regulador de conduta moral, da conduta moral. Isso, da sociedade. Isso mesmo. Boa noite, graça e paz, Jonathan Paraíso, um forte abraço. Então, você tem que lutar pelo seu casamento. Eu não sei qual o grau de dificuldade que você está tendo para se entender com a pessoa que Deus colocou na sua vida. Mas eu gosto de sempre, eu ratifico o que eu disse no início. Tem jeito. Você apenas busca a ajuda de alguém. É fácil? Não é fácil, mas quando você nega-se a si mesmo, como assim? Você começa... Eu costumo dizer aos irmãos que procure buscar as qualidades no seu cônjuge. Ele tem qualidade, ela tem qualidade. Só que os problemas, as pessoas começam a admirar o problema e esquecem. E acham que a solução é divorciar. Porque começa a ver a dificuldade, começa a apontar para os erros. Busca a solução, ajuda de alguém. Ora ao Senhor e busca a ajuda de alguém. Porque o divórcio não é a solução. O casamento foi criado por Deus como uma união indissolúvel. Indissolúvel. Por isso que até que a morte nos separe. Só que hoje houve esse acréscimo, né? Ou até que não aguentemos mais olhar um para hoje é 2 anos, já vou arrumar outro. Por causa de um negocinho pequeno, já vou arrumar outro. Dizem que tem a crise dos 7 anos, né? Vou me divorciar. Vou voltar para casa de mamãe. A pessoa pode até se divorciar, queridos, mas fica sozinho. Não é proibido. Não é proibido, não. Só que tem que suportar. Fica sozinho, porque Jesus, ele condenou o divórcio. Ele não, você pode se divorciar, pode casar com quantas mulheres e quantos homens você quiser. Pode. Mas um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Um dia o garçom vem, vamos dizer assim, com a conta, aqui está a conta, aqui está a conta. Então, queridos, não é normal você ouvir dizer que pessoas casaram 3, 4 vezes. Será que o problema estava na outra, no cônjuge que foi embora? Ou será que estava? Será que não é a própria pessoa, não? Que não consegue entender? Mas se você entender qual é o propósito do casamento... É que as pessoas hoje têm... É a mídia social. Que eu estou apaixonado. Não sabe nem definir o significado de amor. É verdade. Porque tem as diversas formas de amar, o Eros, o ágape, o filho. Para a semana a gente vai dar continuidade com esse assunto. Mas as pessoas, em nome de uma paixão, ele ou ela pensa que está amando. Aí começa aquela doença, o ciúme, tudo é fruto disso. A insegurança na união. Então você tem que entender que o amor realmente ele suporta até as crises do casamento, o amor suporta. Embora suporte, você tem que buscar ajuda, tem que buscar o Senhor. Eu sempre digo aos irmãos aqui, está sendo feliz o seu guião a dois? Continue criando situações novas. Sai da rotina, passeia e seja galanteador, elogie. As pessoas querem viver uma vida, entra numa rotina, daqui a pouco perde a sensibilidade, a graça de um para o outro, e, consequentemente, lá na frente, o pensamento é de divorciar-se. Eu estou cansado, vou trocar a mulher por 2 de 15, por 2 de 20. Por quê? Aí dobra o problema. Pode trocar até por 3, por 5. Vai triplicando
Então, problemas. é mais fácil você começar a podar aí, ver quais são qual a frequência dos erros, em que mais nós temos errado. E começa ali a pontuar. Começa a ver quais são as qualidades da pessoa. Eu sempre que nós aconselhamos aqui na igreja as pessoas a fazer aquela listinha das coisas que não te agradam. Tem que ter o diálogo do casal, tem que ter esse diálogo. E ser sincero um com o outro. Parar para conversar ali. Por quê? Para que haja cura, tem que se tratar da ferida. Então, o remédio para essa ferida não é divórcio, é tratar. Conversa. As coisas que te incomodam no casamento e planeja ali, além de orar, se esforçar para que não caia naquela situação, não chegue naquele ponto. Forte abraço, Robertinho. Para que não chegue naquele ponto crítico. Você já sabe qual é a falha dele, a falha dela? Conversa sobre isso. E Satanás ele é tão astuto que ele faz o quê? Ele faz a pessoa dar a carta de divórcio, pedir a carta de divórcio, para quê? Quando a pessoa entrar na igreja, a pessoa tem sempre algo que acuse ela. Sempre algo que acuse ela não vai ter uma total liberdade, porque vai ter sempre uma coisa. Ele é sagaz, irmãos. Ele é sagaz. O papel dele é acusar. Ele é sagaz. Então, que você possa ter em mente isso. Que você possa buscar o Senhor. Olha Deus. De repente está ouvindo essa live agora e não está suportando o seu cônjuge. De repente está no início da crise que nós passamos ou está no meio dessa crise. Mas nós suportamos e vencemos essa crise foi buscando o Senhor e buscando uma ajuda. Tá? Tive paciência de conversar com alguém que me orientou. E essa pessoa, além de me orientar, orava comigo. Foram dias no monte, subindo no monte, orando ali e recebendo conselho, valorizando cada palavra que me foi dita. Então, assim, aí você pode perguntar assim, mas os problemas pararam? Continua, Não, só que nós aprendemos a não atingir aquele ponto. Quando se aproxima daquilo, nós aprendemos a nos defender das armadilhas do diabo. Entendeu? Aprendemos a nos defender. Para não chegar a esse ponto aqui, ó, ou até que não suportemos olhar um para a cara do outro. Então nós aprendemos. Se você pratica uma coisa errada, apanha e não aprende, vai continuar apanhando. Você vai virar vítima dessa situação. Vai continuar apanhando. Porque você tem que aprender. Os erros são professores de vida. E a pessoa continua apanhando, muda, vai para outro, faz a outra pessoa sofrer, ele sofre também, ela sofre também, porque Deus quer cura. É curar. Deus quer cura. É curar. Se você não está suportando a situação do seu cônjuge, busca um mentor, busca alguém para orar com você. Busca alguém. Hoje tem especialistas, hoje tem terapeuta de casais. Tem solução, tem solução. Hoje tem palestra para casais, tem médico para curar aquela enfermidade, tratar aquele problema de alguém, casais que não podem ter filhos. Então você não pode ficar escravo de um problema e achar que o divórcio é a resposta. Tá? Divórcio é uma permissão de Deus, não direção e nem vontade de Deus. É uma permissão, mas não é o que Deus quer para a nossa vida. Nós vamos estar orando para que Deus possa abençoar seu relacionamento, a sua união. E vamos dar a semana que vem continuidade com esse assunto. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar, está aberto para você a oportunidade. Eu, inclusive, coloquei meio de semana na live, no Face, para que pessoas fizessem perguntas. E aberto a você também. Porque semana que vem vamos dar continuidade com essa live sobre até que a morte nos separe ou até que não aguentemos mais olhar um para a cara do outro, que tem sido uma prática comum nos dias de hoje. E vamos estar orando agora. Amém. Coloque diante de Deus as suas situações, as situações que têm roubado a sua paz, que têm tirado a sua comunhão no lar, situações que você sabe que você incomoda, tanto você incomoda ela com isso, como ela te incomoda. Esteja colocando diante de Deus. Tem pessoas que elas vivem assim, situações como essa, mas ela não aceita não, ela está sempre orando e está sempre buscando para que haja uma... não se conforma, para que haja uma mudança. Para que haja uma mudança. Porque eu sempre digo às pessoas que você não pode se cansar, não pode ser vencido pelo problema. Você tem que vencer essa adversidade. Como? Tu tem que criar uma flexibilidade. Porque você já sabe qual os problemas que atingem o seu relacionamento.
Se você já sabe, fica mais fácil de você sanar esses problemas. Pode parar de orar. Não pode. Não pode. Ore. E buscar ajuda. Buscar ajuda. Meu pastor Alexandre de Caxias, Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço. Então, busque ajuda. Tem muitas pessoas que você busca em Deus uma pessoa de confiança. Se você não confia a ponto de se abrir com essa pessoa, busque um terapeuta da área de casais. Busque um psicólogo. Busque um psicanalista, não importa, mas busque alguém que possa te ajudar. Se você não está tendo condições sozinho ou sozinha de vencer essa situação, está sendo mais forte do que você, busque ajuda. Com certeza Deus vai levantar alguém para te ajudar, porque no nosso casamento aconteceu isso. Tá? Então, graças a Deus, Deus tem nos capacitado para poder falar a outros casais. Há 29 anos que nós fazemos isso com o maior prazer, porque saímos de um problema talvez idêntico ao seu, até pior. Ok? Vamos orar nesse instante. Coloque diante de Deus sua dificuldade. Coloque diante de Deus aqui que tem roubado suas noites de sono. E semana que vem nós daremos continuidade com essa live. Tá ok? Vamos orar ao Senhor. Amém. Oro pelos homens. E aí minha esposa, que chama de sócia majoritária, vai orar pelas mulheres. Tá ok? Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça por cada uma dessas pessoas que o Senhor permitiu entrar nessa live, para estarmos aqui tratando, Pai, dessa área tão significativa do casamento, Senhor. Nós não somos donos da verdade, Senhor, mas temos aprendido com o Senhor como vencer as barreiras, os entraves que tentam parar um casal. Talvez a pessoa que nos ouve agora, Pai, não está tendo um ambiente no seu relacionamento, talvez esteja até pensando em se separar, ou até está com um documento em tramitação, Senhor. Mas a tua palavra diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis ao Senhor. Então, nesse momento, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Toma nas tuas mãos. Pai, visita agora esse casal que está sendo atacado por situações demoníacas, ó Deus. Eles, às vezes, não conseguem entender. A tua palavra diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os dominadores, contra as hostes da maldade que atuam nos lugares celestiais. E a pessoa não entende, começa um a agredir o outro, porque não tem resposta, porque a pessoa não consegue entender como ele não consegue convencê-la ou ela convencê-lo. É uma luta constante, Pai. E com isso muitos se agridem. Aumenta-se o número de agressão no lar, até mesmo feminicídio, Senhor. Mas nessa noite, cobre essa casa com a tua graça. Abre o entendimento desse homem, meu Deus. Abençoa, Pai. Porque muitas das vezes a pessoa chega no estado crítico de dizer que é o chefe da casa, que é ele que manda, que ninguém tem que... Ele não deve satisfação a ninguém e não consegue entender que é mais fácil se quebrantar e buscar ajuda, Senhor. Porque quando chega a um ponto desse, fica difícil até de conversar. E a Bíblia mesmo diz que andarão dois juntos se não estiver de acordo, Senhor. Então, nesse momento, Pai, dá sabedoria para esse homem. Derrama da tua graça sobre ele, Pai. Dá sabedoria para que possa buscar uma ajuda, Senhor, um socorro. Para que possa buscar o Senhor e crer no poder da sua palavra, mas também busque alguém que possa ser um mentor, uma mentora nesse momento, Pai. Entrego nas suas mãos, repreendemos todo esse embaraço nessa vida, essa confusão na mente desse homem, nós repreendemos nessa noite no nome de Jesus, declaramos sobre esse homem a bênção do Senhor. Toma nas suas mãos, cada um dos irmãos que entrou nessa live, Deus, cobre com a tua graça e ser resposta para cada um deles nesse momento. Para onde chegar essa palavra de oração, que a sua graça atinja esse casal de uma maneira tremenda, ó Pai. Que o Shekinah do Senhor seja derramado sobre essa família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai, eu entendo qual a finalidade que o Senhor nos chamou, que o Senhor instituiu o casamento. Pai, que a Bíblia vai nos dizer que foi o Senhor quem nos escolheu, não foi eu que escolhi o Senhor. E o Senhor nos escolheu para nós sermos representantes do Senhor nessa terra. Pai, ser representante do Senhor nessa terra é aquele que é um regulador da conduta moral, não aceitando aquilo que é contra a tua palavra. Pai, então nós temos visto, Pai, muitas famílias sendo arrastadas, disseminadas, sendo destruída, meu Pai,
por causa da dureza do coração. É verdade. Pai, mas eu te peço que nesta noite vai de encontro, Pai. Vai de encontro às famílias, vai de encontro às mulheres, porque as mulheres elas têm um potencial muito forte, muito grande. Pai, então eu te peço, meu Pai, vai de encontro a cada mulher. Meu Pai, que elas sejam sábias, que elas sejam, Senhor Deus, instruídas por Ti. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe essa casa, abençoe essa casa, abençoe essa família. Sim, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, visita cada uma, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela nos diz que a mulher sábia, ela edifica a tua casa e a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Pai, muitas das vezes nós agimos com tolice, porque quando nós não entendemos o propósito do casamento e vamos partir para outra, vou deixar tudo, não quero mais saber, nós estamos sendo tolas. Pai, mas eu te peço que nesta noite o Senhor vai de encontro a cada uma e dê sabedoria a cada uma de nós. Amém. Para que o nosso casamento seja um casamento que até que a morte nos separe. E não seja um casamento até que não consigamos mais olhar um para a cara do outro. Pai, então eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar essa live e eu deixo um conselho para você, meu irmão, minha irmã, que não adianta buscar obter tantas coisas nessa vida e deixar a família para segundo plano, porque não tem nada nessa vida. Apesar da família estar em segundo plano, porque primeiro tá Deus. Primeiro a preferência, a prioridade em toda a nossa vida é do Pai, é do nosso amado Pai. Então essa é a prioridade nossa. Depois a família, depois... Isso. Então você não pode amar mais as coisas, a empresa, o carro, do que a sua família, o seu casamento. Tá? Porque não existe sucesso numa família infeliz. Então que você possa entender dessa forma e busque o Senhor, busque ajuda. Deus vai te mostrar alguém para te ajudando nesse momento você a vencer as barreiras que se levantaram ou que tentarão se levantar contra o seu relacionamento. Deus te abençoe, obrigado por esse momento. Beijinho, Rosane. Compartilhou conosco os irmãos, pastor Alexandre, Robertinho. Quem foi aquela irmã que você falou? Ali entrou Nilza. Nilza, um beijo, Nilza. Um beijo. Nossa irmã Rosângela, irmã Simone. Um beijo, André, Simone. E o nosso pastor Alexandre de Caxias. Amém, amém. O João dos Paraísos, Deus te abençoe. Beijo, Robertinho de Belfor Roxo. Deus te abençoe, meu irmão. E semana que vem estaremos aqui para dar continuidade a essa live. E pedimos também a sua opinião. Você pode Eu estou mandando um beijo para o Jonatas, porque o Jonatas é o diácono Jonatas. Jonatas, então é... Forte abraço à família linda aí. Como um filho, ele é como um filho. Isso. Deus te abençoe, meu irmão. Me despeço com um abraço no seu coração. Amém, amém. E Shalom Adonai. Deus Beijinho. te abençoe, te guarde, te faça resplandecer a luz do seu Espírito sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe o seu casamento, meu irmão. Amém. Forte abraço.